Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E eu estou aqui no vídeo de hoje para dar para vocês 12 orientações extremamente importantes para você que quer projetar ou construir uma oficina mecânica na sua fazenda. Uma oficina onde você vai fazer revisão e o conserto de máquinas agrícolas, equipamentos, implementos e veículos grandes, médios, pequenos, como caminhões, caminhonetes. Esse tipo de edificação, por mais simples que seja, tem que ser dada bastante atenção, porque você vai lidar com peças contaminadas com óleo, fluidos e combustíveis. Então é necessário que você tenha uma estrutura específica, porque esses fluidos não podem contaminar o meio ambiente. Em momento nenhum, um fluido mecânico, óleo ou combustível pode ser derramado no solo natural. Se tiver fiscalização na sua fazenda, isso aí pode dar problema. Então, como evitar qualquer tipo de problema relacionado a isso aí? A primeira orientação que eu vou dar para vocês é que a área onde você vai fazer a manutenção das máquinas, ela deve ser coberta, deve ter piso totalmente impermeável, como de concreto, por exemplo, e canaletas a toda volta para coleta de qualquer resíduo proveniente das máquinas. Então, por exemplo, eu estou com um trator e aí eu vou fazer manutenção num sistema de freio, num pistão de óleo, alguma coisa assim, e aí tem um vazamento de óleo. A primeira coisa que você tem que entender é que esse vazamento ele não pode acontecer no solo natural, então piso impermeável. Se ele vazar e escorrer, também não pode ir para o solo, então eu faço a toda volta canaletas. Pode ser canaleta metálica, por exemplo, para coleta desse resíduo de óleo aí. E toda coleta de óleo ela tem que ir para uma caixa separadora de água e óleo. Então a minha segunda orientação para vocês aqui é que vocês tenham uma caixa separadora de água e óleo. Eu fiz um croquis aqui de como executar uma e até o final do vídeo eu vou explicar para você como funciona esse sistema. Então tenha uma caixa separadora de água e óleo que vai receber o resíduo contaminado com água e óleo de todas as partes da sua oficina. A minha próxima orientação aqui, número 3, é que você tenha almoxarifados diferentes para diferentes tipos de produto, de peças, por exemplo. Então você vai ter aquelas peças que elas estão totalmente limpas, novas, que elas chegam para você fazer substituição das peças das máquinas existentes, e aí você vai guardar elas num almoxarifado específico. É importante você ter, por exemplo, um almoxarifado separado para pneus, por causa das dimensões dele, o tipo de armazenagem, uma para peças pequenas, parafusos, porque você vai colocar tudo em caixas, ou você pode ter um grande almoxarifado com várias divisórias. Mas o mais importante aqui é que você tenha um almoxarifado independente, ou com uma separação totalmente independente, para tambores de óleo e de fluidos, porque pode ocorrer algum tipo de vazamento. Caso um tambor desse quebre, caia no chão, o óleo que extravasa dessa embalagem, ele tem que ir para um sistema de coleta de canaletas e ir para a caixa separadora de água e óleo, e esse fluido não pode, em hipótese nenhuma, extravasar para fora do seu almoxarifado, para fora da sua oficina. Então é interessante que este ambiente tenha uma bacia de contenção. Aí eu recomendo você fazer pelo menos um desnível de 10 centímetros na porta de acesso. Então você contém qualquer resíduo ali num caso de vazamento. É importante também você ter um pé direito alto nessa edificação, nesse almoxarifado. Por quê? Porque daí você aumenta o volume de ar interno desse ambiente e aumenta a ventilação diluidora. Então, se houver algum tipo de odor emitido por essas embalagens, você consegue diluir nesse ar. E aí é legal também, nesse mesmo sentido, você ter aberturas com boa ventilação, mas que não permita a entrada de nenhum tipo de bicho. Então você coloca telas ou venezianas, por exemplo, que tem uma abertura pequena, não permite a entrada de bicho. É importante também que esse almoxarifado tenha instalações elétricas em ótimo estado de conservação, não tem emendas na fiação, por exemplo, nem fiação exposta, e aí eu recomendo também que você tenha equipamentos blindados com luz fria de LED para evitar qualquer tipo de acidente. A minha próxima orientação aqui é que você tenha um ambiente exclusivo para limpeza
das peças que são trocadas ou reutilizadas ou recondicionadas das máquinas. Então, por exemplo, você tira uma peça e você vai recondicionar essa peça aí, vai fazer um conserto nela para retornar para a máquina. E aí você tem que fazer uma lavagem, uma limpeza dessa peça que está contaminada com óleo, por exemplo. Você tem que tirar essa peça, levar para um ambiente para colocar num tanque, fazer a lavagem disso daí. O resultado dessa lavagem é um resíduo de água misturado com óleo, misturado com terra ou areia, por exemplo, com sujeira, e isso aí tem que ir para a caixa separadora de água e óleo. Então tem que ser um tanque onde a saída desse tanque tem que dar na caixa separadora de água e óleo. E esse ambiente onde você faz a separação, então você tem, por exemplo, uma bancada com as peças todas separadas, organizadas. É importante que este ambiente tenha as mesmas características do almoxarifado de óleo que eu falei para vocês, de embalagem de óleo. Então, ele tem que ter uma bacia de contenção, tem que ter boa ventilação, tem que ter equipamentos blindados, porque você tem ali um vazamento de óleo e fluidos no chão, então você tem que ter as canaletas coletoras também, e tudo isso daí leva para a caixa separadora de água e óleo. Então vocês estão percebendo aqui que todos os pontos da minha oficina, eles têm que ter pontos de coleta que vão levar para a caixa separadora de água e óleo sempre. A minha sexta orientação aqui para vocês é que você faça uma plataforma elevada para a troca de óleo das máquinas. Então o que acontece? Quando você vai trocar o óleo de um trator, você precisa ter um espaço livre embaixo desse trator para você conseguir colocar o tambor onde você vai coletar o óleo, e tem que ter o espaço para a pessoa poder fazer qualquer tipo de manutenção ali, uma limpeza, tirar a tampa, fechar a tampa. Então é interessante que você tenha uma plataforma elevada, então você sobe uma rampa em cima de uma plataforma para essa máquina ter uma altura de pelo menos, aí no mínimo 1,5 m do solo, a pessoa conseguir entrar embaixo e fazer essa manutenção. Quando você tem essa plataforma elevada, acontece que qualquer tipo de vazamento ali no piso impermeável, com canaletas em volta para coleta desse vazamento, você consegue facilmente fazer a limpeza desse piso aí, jogar esse produto contaminado para a canaleta, e isso aí vai para a caixa separadora de água e óleo. Ao contrário disso, se você tivesse, por exemplo, esse trator no nível do solo, você teria que ter um poço para baixo para essa pessoa poder entrar e fazer esse tipo de manutenção. Eu não recomendo o poço. Quanto que você vai colocar o poço? Quando, por exemplo, você está lá dentro do barracão, o seu barracão ele tem uma altura limitada, você precisa fazer um local para troca de óleo, e aí você acaba fazendo um poço. Só que se chover, se entrar água, apesar de você ter a cobertura, você pode ter uma chuva de vento, entrar água ali, vai acabar alagando esse poço seu, e aí é recomendado que você tenha um buraco no chão, um dreno, que seja totalmente impermeável, porque a gente tem que lembrar que esse óleo que tiver ali, essa água contaminada, não pode ir para o solo natural. Então tem que ser um tubo, por exemplo, totalmente impermeável, ele vai encher de água e você vai ter que ter um sistema de bombeamento que vai bombear essa água contaminada para dentro da caixa separadora de água e óleo novamente. Bom, então a nossa sexta dica foi plataforma elevada, a sétima foi sobre poço, caso você não consiga fazer a plataforma elevada, e a oitava dica que eu vou dar para vocês aqui é sempre associe a sua oficina mecânica ao armazém de máquinas, a garagem de máquinas da fazenda. Por quê? Porque muitas vezes você tem mais de uma máquina esperando para fazer manutenção, e às vezes você tem que desmontar peças de mais de uma máquina, porque às vezes você tem máquinas que deram um problema em comum, no mesmo tipo de peça. E aí você vai desmontar de 2 ou 3 máquinas para você poder juntar isso daí e levar para a cidade para trazer as peças novas ou para recondicionar e trazer isso aí de volta. Às vezes tem que ser uma manutenção feita na cidade, e aí você acaba ficando com 3 máquinas com partes desmontadas. E aí se você tem essa oficina ligada ao armazém de máquinas, você já tem mais uma parte de barracão coberto, onde você pode deixar essas máquinas abrigadas aí, e se forem peças que têm lubrificação e tiver qualquer tipo de vazamento, aí você tem que fazer esse sistema de canaleta, essas máquinas têm que ficar todas em cima todas com um perímetro em volta delas de canaleta para qualquer tipo de resíduo que extravasar aí e ser coletado e ir para dentro do sistema de separador de água e óleo. A nona orientação aqui é você sempre trabalhar com vãos livres grandes entre pilares e pé direito alto. Por quê? Você vai levar diversas máquinas diferentes para dentro dessa oficina mecânica. E aí
fica muito chato se você tiver que desmontar a máquina fora da oficina para botar para dentro da oficina, porque às vezes tem um trator lá que ele é flipado, ele tem 4 pneus, aí ele está muito largo, ele não consegue passar, daí você tem que arrancar a roda para você poder passar esse trator, você tem que desacoplar, por exemplo, a plataforma da colhedeira para você poder entrar na oficina, você tem que desmontar uma plantadeira, porque ela é muito larga, e às vezes, durante a safra, essa manutenção ela tem que ser feita muito rápido, porque a máquina parada é prejuízo. Então você tem que desmontar a máquina, desacoplar os equipamentos, vai levar mais tempo ainda para consertar essa máquina. Então, às vezes, se você tem vãos livres grandes, você entra com essa máquina inteira do jeito que ela veio da lavoura, faz a manutenção, tira ela inteira e você vai poupar um tempo valioso na hora da manutenção. A 10ª orientação está muito ligada à 9ª, que é você ter pátios de manobra grandes e pistas largas em volta da sua oficina. Porque se você chega com um equipamento desse aí, que ele tem grandes dimensões para entrar na oficina, mas daí a via de acesso à sua oficina ela é muito estreita, ou o pátio não consegue manobrar a máquina direito e você tem que desacoplar, desmontar essa máquina para poder fazer esse tipo de manobra, aí você também perde um tempo valioso para fazer manutenção dessa máquina. Então, vias de acesso largas, então se eu tenho uma plataforma na colhedeira, por exemplo, que ela tem 12 metros, eu já vou deixar uma via com 15 metros para passar, vou deixar um vão livre com 15 metros. E se eu tenho que pensar no futuro e deixar, se eu tenho já hoje uma máquina que ela tem 15 metros de largura, eu já vou futuramente deixar um vão de 20, por exemplo, porque eu já sei que, imagino que amanhã ou depois, máquinas maiores serão compradas. A orientação de número 11 aqui é sempre você posicionar essa oficina mecânica próximo ao que eu gosto de chamar de portão lavoura, que é o portão que dá acesso à operação da lavoura. Então você deixa na sede próximo ao local de onde essa máquina vai trabalhar. Então essa máquina sai para trabalhar na lavoura, ela volta rapidamente, ela conserta na oficina e volta para a lavoura de novo, ela não tem que ficar cruzando a sede, de repente passa na frente de moradias ou passa na frente de onde não deveria passar, isso aí causa um fluxo ruim na sede, então deixa sempre próximo ao portão da lavoura, que é para o sentido para onde essa máquina vai ir trabalhar. E a dica de número 12 aqui é sempre você deixar essa oficina mecânica em vistas do escritório, por exemplo, porque você tem pessoas com cargo de gerência ali, ou você que é o proprietário da fazenda, você consegue ter um controle. Facilmente você olha pela janela e vê o que está acontecendo na oficina, porque tem muitas peças de alto valor agregado e tem coisas ali que podem ser feitas de maneira errada, que geram prejuízo para você. Então é interessante sempre que você tenha alguém com cargo de gerência ou você que é o produtor de olho na operação da oficina ali. Se acontecer qualquer tipo de movimentação estranha, rapidamente você consegue sanar o problema. Agora eu vou falar para vocês do sistema básico aqui de uma caixa separadora de água e óleo. Eu vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Uma caixa separadora de água e óleo básica, ela tem que ter no mínimo 3 divisórias. A primeira, onde vai chegar toda a água suja, que ela é misturada com óleo e areia ou terra. Vai ter o compartimento onde vai ficar só água e óleo e vai ter o compartimento onde vai ficar só água, depois isso aqui vai para o sumidouro. E eu gosto de colocar mais um compartimento aqui, que é onde o óleo que está em cima dessa água aqui vai ser coletado. Se eu fizer um corte longitudinal aqui, eu vou ver essa figura nesse modelo. Então a água suja ela vai entrar aqui, aí eu gosto de colocar aqui um cotovelo nessa tubulação, para não voltar água com resíduo, e essa tubulação aqui, ela fica um pouquinho acima do nível de água da caixa, então um pouquinho acima da parte de baixo dessas outras tubulações aqui. No primeiro estágio, naturalmente a água, o óleo e a areia, eles têm densidades diferentes, então naturalmente quando esse produto misturado aqui vier parar aqui dentro, ele vai começar a se separar por gravidade, então o óleo menos denso vai ficar por cima, a água vai ocupar todo o espaço e a areia vai acabar ficando por baixo aqui. Então essa daqui é chamada caixa de areia, que é o primeiro estágio. Aí eu vou ter uma tubulação aqui, onde naturalmente a água vai passar para o segundo estágio. Como a areia ficou aqui, a água e o óleo vão estar presentes nessa segunda caixa aqui. O óleo naturalmente vai ficar mais por cima e a água vai ocupar o resto do espaço. Aí eu coloco uma tubulação aqui, essa outra caixa aqui, essa tubulação,
que vai coletar o óleo. Então o óleo, ele naturalmente ele vai passando por essa tubulação e vai caindo dentro dessa caixa aqui, vai se concentrando e depois eu tenho que fazer a coleta, a destinação correta desse óleo. E aí eu coloco uma tubulação aqui com um cotovelo e coloco um tubo para pegar a água bem no fundo aqui da caixa, mas não muito no fundo, porque ainda pode ter resíduos de sujeira aqui. E eu coloco aqui para que essa tubulação não pegue óleo, ela vai pegar só água. Então o óleo vai passar somente por essa tubulação e aqui, naturalmente pelo nível da água, essa água vai subir por esse tubo aqui e vai cair aqui e vai ficar uma terceira divisão só de água. Aqui nessa terceira caixa, qualquer tipo de resíduo vai ficar aqui no fundo e aí essa água aqui limpa vai para um sumidouro fechado. Então eu tenho aqui, ó, eu fiz um pequeno desenho 3D aqui, só para vocês entenderem mais ou menos. Eu tenho o primeiro estágio, que vai ser a caixa de areia. Aí eu tenho a tubulação, um cotovelo virado para baixo. Aí eu tenho aqui uma tubulação que passa para o segundo estágio, que é a água com óleo, que é a caixa coletora de óleo. Aqui vai ter onde vai ficar o óleo. E aí eu tenho aqui um outro cotovelo com a tubulação lá embaixo, que vai jogar a água para cá, apenas água. Então primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio e a caixa coletora de óleo. Vocês têm que prestar atenção que essas divisórias todas têm que ter um tamanho suficiente para você fazer a limpeza, porque vai ser necessário fazer a limpeza dessa areia aqui e destinar para um lugar correto, e a mesma coisa para todas as outras divisórias. Então tem que ter dimensões para que alguém consiga colocar o braço aqui, ou dependendo do tamanho aí até, entrar aqui dentro e fazer a limpeza desse sistema. E o sistema ele tem que ser totalmente impermeável, então eu recomendo você ou fazer de concreto armado, totalmente impermeável, ou fazer de alvenaria e aí fazer uma impermeabilização desse sistema aqui. Então, chegou água suja, caixa de areia, caixa de óleo, caixa de água, sumidouro e a caixa de coleta de óleo aqui. Esse aí foi o conteúdo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, isso é muito importante para nós, e um forte abraço e até o próximo vídeo.